Bom dia, crianças. Como vão vocês? Tudo bem? Graças a Deus. Crianças, esses dias eu não pude gravar, não é? Tem umas 3 semanas que eu não tive condição de gravar. Minha mãe ficou muito doente e depois ela faleceu, então foi muito difícil. Mas graças a Deus eu estou caminhando, continuando minha jornada e hoje nós vamos gravar novamente nossa lição, tá bom? Hoje nós vamos começar uma nova história, né? História de José, e eu espero que vai ser uma bênção para vocês, tá bom, crianças? Vamos começar nossa aulinha então? Vamos cantar. Um bom dia para você, a nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. E vamos escutar, não é? O que Deus tem para nós hoje. Vamos orar. Nosso maravilhoso Deus e Pai, queremos, Senhor, te agradecer porque o Senhor é bom, o Senhor é precioso, nós te amamos, ó Pai, e agradecemos por estarmos aqui outra vez para ensinar a Tua palavra para nossas crianças e, ó Pai, que a Tua palavra faça efeito no coraçãozinho de cada uma delas. Abençoa a nossa aula, Pai, que hora se inicia. Fica conosco, Senhor. Nós agradecemos tudo ao Senhor. No nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças. E graças a Deus. Vamos hoje cantar uma música, não é? Que você já sabe, nós gostamos muito, a música de adoração ao Senhor, falando do nosso Jesus, o nosso Salvador. Vamos cantar? Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele na sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. E graças a Deus, não é? Pelo nosso Jesus, o nosso Salvador, aquele que um dia pagou o preço do nosso pecado, morrendo naquela cruz para nos dar vida, não é, crianças? Crianças, nós cantamos, não é? Essa outra música com a nossa história de Davi. Então vamos cantar mais uma vez? Vamos cantar. O livro que é perfeito, que trago no meu peito e sempre traz proveito, é a Bíblia só. De Deus tal livro veio, eu sempre, sempre o leio, eu piamente o creio, é a Bíblia só. O livro que proclama que Deus a todos ama, que dá prazer e fama, é a Bíblia só. E é isso mesmo, não é? A Bíblia, a palavra de Deus. Crianças, vocês lembram, não é? Que na aula passada, que era aula de Davi, nós aprendemos vários pedacinhos da Bíblia, não foi? Com a vida de Davi. E uma coisa interessante é que os nossos pedacinhos que aprendemos lá na vida de Davi, todos eram na segunda parte da Bíblia, quer dizer, no Novo Testamento. Vocês estão lembrando? O nosso primeiro pedacinho foi 2 Timóteo 1,7, não é? Que fala o quê? Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Depois aprendemos 1 Pedro 5,6,
que diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5:6. E depois aprendemos 1 João 4:19, que diz o quê? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. E depois aprendemos Efésios, capítulo 4, versículo 25, que diz: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Efésios 4:25. E o nosso último pedacinho foi Colossenses 3, versículo 20, que diz o quê? Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. Então, crianças, todos esses eram no Novo Testamento. Agora, hoje, nós vamos começar aprendendo o nosso primeiro pedacinho da nossa nova série de lição. E esse pedacinho está lá no Antigo Testamento. Olha, crianças, eu vou ler aqui na Palavra de Deus, na Bíblia. Nós já sabemos, não é? Que a Bíblia é a Palavra de Deus, a palavra viva. E nós já sabemos também que a Bíblia está dividida em duas partes, não é? A primeira parte é o Antigo Testamento, a segunda parte é o Novo Testamento. Então, eu vou ler aqui na Palavra de Deus, no capítulo 29 de Jeremias e o versículo 11. Crianças, mas antes de ler aqui na Bíblia, deixe-me dizer uma coisa. Nosso Deus, não é? Ele é um Deus precioso. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso que conhece as nossas vidas, sabe tudo sobre cada um de nós. Nosso Deus é soberano. E é por isso que ele fala nesse versículo. Ele diz assim, crianças: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, nosso Deus, ele já sabe, não é? Ele conhece os pensamentos que ele tem a nosso respeito, porque ele conhece cada um de nós. Ele conhece a mim e conhece você também, crianças. Sim, e ele quer ter pensamentos de paz a seu respeito, não pensamentos de mal, porque ele quer dar o fim que esperais. Ele quer dar um fim precioso para cada um de nós. Por isso que ele providenciou o meio de nos salvar, porque ele quer, crianças, que nós todos tenhamos um fim abençoado, junto com o nosso Redentor, o nosso Jesus, não é verdade? Então, crianças, estude na Palavra de Deus, tá certo? Essa semana nós vamos aprender somente a primeira parte. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Fiquem estudando esse pedacinho, fiquem procurando decorar, e na próxima semana nós vamos concluir, e aí você vai conseguir aprender esse versículo todinho, tá certo, crianças? Tarefinha, não é? A tarefinha para que você possa estudar em sua casa, numa horinha vaga. Procure aprender, procure decorar, procure estudar esse pedacinho da Bíblia, que é tão importante. Crianças, decorar versículos é muito importante, porque fortalece a nossa vida espiritual. Então, crianças, olha aí, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias é um livro da Bíblia, é um profeta maior, né, que escreveu, inspirado por Deus há muito tempo atrás, né? Lá no Antigo Testamento. Então ele diz, o Senhor nosso Deus diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Então, crianças, aprendam, tá bom? Aprendam esse pedacinho, essa primeira parte, durante essa semana, tá certo, crianças? Então, hoje, eu quero ensinar uma outra música. Essa música que nós vamos cantar agora é a nossa música que nós vamos cantar sempre com a nossa lição de José, tá certo? É a nossa música oficial. Diz assim, ó: quando o mal te quer vencer, firma os olhos em Cristo. Por quê? Ele quer te defender. Firma os olhos com fé. Firmar os olhos, crianças, é
olhar continuamente para o Senhor, nas horas de tristezas, nas horas de provações, de problemas, dificuldades. Devemos sempre olhar com fé para o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, porque Ele quer nos defender, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos dar a vitória. Então, Ele pode nos livrar. O Corão diz, Cristo pode nos livrar. Nele deves confiar. É fiel e bom sem par. Firma os olhos com fé. Então, crianças, meninos e meninas, olhem continuamente para o Senhor Jesus, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele pode nos ajudar, Ele pode nos dar a vitória. Nós vamos estudar a vida de José e nós vamos ver que José passou muitas lutas, muitas dificuldades, mas em tudo ele sempre estava olhando continuamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tá certo, crianças? Então escute como é essa música, nós vamos cantar. Quando o mal te quer vencer, firma os olhos em Cristo, Ele quer te defender. Firma os olhos com fé, Cristo pode te livrar, nele deves confiar, é fiel e bom sem par. Firma os olhos com fé. Mais uma vezinha, crianças. Vamos aprender nossa música oficial, tá bom? Quando o mal te quer vencer, firma os olhos em Cristo, Ele quer te defender. Firma os olhos com fé, Cristo pode te livrar, nele deves confiar, é fiel e bom sem par. Firma os olhos com fé. Isso mesmo, crianças, vamos olhar para o Senhor Jesus com fé, não é? Firmar os olhos, olhar completamente, continuamente para o nosso Salvador. Amém, crianças? E o nosso pedacinho? Jeremias 29, versículo 11, que diz o quê? O Senhor diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Então, vai estudando esse pedacinho. Hoje, então, nós vamos começar a nossa série de lições, crianças. Olha, eu vou mostrar para vocês. Então, essa é a nova série que vamos estudar, tá bom? A vida de José e a soberania de Deus. Sim, crianças, porque nós já sabemos, né? Que nosso Deus é soberano. Ele sabe todas as coisas, faz tudo que Ele apraz. E nós vamos estudar esse personagem José e vamos tirar, não é? Muitas e muitas lições de vida, muitos valores para as nossas próprias vidas. Amém, crianças? Então, hoje nós vamos começar com a nossa primeira lição. E hoje eu quero falar para vocês, crianças, quantas vezes você fala essa palavrinha? Eu sei que todos falam essa palavrinha. Eu prometo, eu prometo. Às vezes você quer brincar com seu amigo, você combina com ele, você diz, eu prometo que amanhã eu vou brincar com você. Eu prometo que amanhã eu vou fazer um passeio com você. Quantas vezes, né? Todos nós prometemos e prometemos. E às vezes, crianças, a gente não consegue cumprir a promessa, não é verdade? A gente diz, eu prometo, mas na hora certinha, alguma coisa acontece e a gente não promete. E a gente quebra a promessa, a gente não consegue cumprir aquela promessa. Crianças, acontece. Mas será que com o nosso Deus é assim? Será que o nosso Deus também deixa de cumprir a promessa? Claro que não. Nosso Deus nunca falha. Nosso Deus, Ele é um Deus de verdade. Ele é um Deus, crianças, que nunca se engana, que nunca erra, que nunca falha. Ele sempre fala e Ele cumpre a sua promessa. Por isso, hoje, nós temos uma frase. É a frase do dia. Deus cumpre a sua promessa. Nunca esqueça, crianças, Deus cumpre a sua promessa sempre. Não só de vez em quando, mas Ele sempre cumpre a sua promessa.
E hoje nós vamos descobrir de um homem que Deus fez uma promessa a esse homem há mais de 4.000 anos, crianças. Deus fez essa promessa a um homem chamado Abrão. Sim, Deus prometeu a Abrão, ele fez uma promessa a Abrão, que morava muito longe, lá em Ur dos Caldeus. E Deus falou para ele que o nome dele não ia ser mais Abrão, que ele ia ser chamado agora de Abraão. E que, crianças, esse nome Abraão significa pai de multidões. Ele seria pai de muitas nações. Olha, eu vou ler aqui na Bíblia a promessa que Deus fez para Abraão. Escuta, Deus disse para ele: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sim, crianças, Deus, ele fez essa promessa a Abraão. Mudou o nome dele para Abraão e disse que ele seria pai de multidões, pai de muitas nações. Deus disse que ia fazer dele uma bênção, que ia engrandecer o nome dele. E Deus também disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Sim, crianças, porque o nosso Deus, ele é um Deus precioso. Ele, quando criou o mundo, ele criou o mundo perfeito. Tudo era tão bom. Mas nós sabemos, crianças, que quando Deus colocou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, Deus falou para eles, não é? Que podiam comer de tudo ali, mas havia algo que não podia. A árvore da ciência do bem e do mal, aquela fruta eles não podiam comer. Então, nós sabemos que Adão e Eva pecaram, quebraram a lei de Deus. Eles desobedeceram. E crianças, quando eles desobedeceram, a Bíblia diz que eles pecaram, morreram espiritualmente. E então, aquela amizade que havia entre Deus e o homem foi quebrada. Oh, que tristeza! Aquele relacionamento foi quebrado. E Deus, ele amava tanto, tanto a humanidade, que ele queria restaurar aquela amizade com o homem. Ele queria restaurar o relacionamento. Por isso Deus prometeu que ele iria mandar um Salvador. E por isso ele disse que através de Abraão, ele ia fazer todas as famílias da terra serem benditas. Olha, o Senhor disse: abençoar-te-ei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque seria em quem? Em Jesus, aquele que o Senhor Deus tinha preparado, providenciado para vir, crianças, através da descendência de Abraão. Abraão, ele acreditou. A Bíblia diz que o tempo passou e Abraão teve um filho chamado Isaque. E a Bíblia diz que quando Isaque nasceu e cresceu, Deus também renovou essa promessa de geração em geração. Deus sempre estava renovando a sua promessa. Ele falou também para Isaque. Escuta o que ele disse. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Sim, crianças, Deus chamou Isaque, abençoou Isaque, disse a ele que ele não devia temer, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, iria abençoá-lo, iria fazer frutificar, iria multiplicar para que fosse uma multidão de povos. Deus continuou lembrando a sua promessa. Agora, crianças, Isaque também teve um filho chamado Jacó. E a Bíblia diz que Jacó, quando cresceu, Deus também renovou a sua promessa, também para Jacó. Crianças, ele morava lá em Canaã, mas a Bíblia diz que ele saiu de Canaã e ele foi lá para Padã Arã, onde tinha a sua parentela. Lá, Jacó encontrou seu tio Labão. E lá, crianças, Jacó, ele ficou ali, na casa do seu tio. Descobriu que ele era o seu tio, ficou trabalhando para o seu tio. Labão, ele tinha 2 filhas, uma se chamava Lia, a outra Raquel. E a Bíblia diz que Jacó
logo começou a gostar de Raquel. E ele amou Raquel. E depois de um tempo, ele pediu ao seu tio que gostaria de casar com Raquel. Mas o tio, ele falou, tudo bem, Jacó, eu posso dar minha filha Raquel para você, mas você precisa trabalhar 7 anos para casar com ela. E Jacó amava tanto Raquel que ele disse, tudo bem, meu tio, eu trabalharei 7 anos, contanto que o senhor me dê Raquel como esposa. E o tio prometeu. Crianças, ele prometeu. E Jacó trabalhou, cuidou das ovelhas do seu tio, trabalhava no campo. Ele amava tanto Raquel que o tempo passou e ele nem sentiu. E quando chegou o tempo certinho, ele foi para o seu tio e ele falou, tio, agora eu quero me casar com Raquel. Já trabalhei 7 anos, chegou o tempo. E o tio disse, tudo bem. Mas naquele casamento, crianças, ele enganou. Ele enganou Jacó. Ao invés de ele dar Raquel, ele deu a filha mais velha. Ele deu Lia. Crianças, já pensou? Jacó não amava Lia. Jacó amava Raquel. Mas o Labão, o pai da Lia, enganou. Deu a Lia para se casar com Jacó. E Jacó nem podia imaginar. No dia seguinte, quando ele descobriu, ele foi para o seu tio, mas tio, porque o senhor me enganou? Olha, eu não amo Lia, eu amo Raquel. Porque o senhor fez isso comigo, meu tio? Eu trabalhei 7 anos por Raquel. E o tio falou, olha, Jacó, aqui na nossa terra, é assim que se faz. Não se dá a mais nova antes da mais velha. Então, Lia é a mais velha. Agora, se você quiser casar com a mais nova, você vai trabalhar 7 anos para mim também. E porque Jacó amava tanto, tanto Raquel, ele concordou. Em uma semana ele casou com Raquel também e ficou trabalhando mais 7 anos para ser realmente certinho, o acordo que fez com seu tio. Mas, criança, será que isso era da vontade de Deus? Será que isso era o plano de Deus? Que Jacó tivesse 2 esposas? Que Jacó casasse com 2 esposas, 2 mulheres? Claro que não. Não era assim que Deus queria, não é? Mas Labão enganou. Houve ali um engano. E por causa desse engano de Labão, crianças, teve muitos problemas na família de Jacó. Mas sabe, crianças, Deus ele ia quebrar sua promessa? Não. Deus ia deixar de cumprir sua promessa? Não. Por quê? Deus ele cumpre suas promessas. Mesmo que aquela família não era perfeita, mesmo que ia ter problemas, dificuldade, mas o Senhor estava trabalhando para cumprir a sua promessa de mandar um Redentor através da família de Abraão, de Isaque e Jacó. Deus havia prometido que eles seriam, todas as famílias da terra seriam benditas através de Abraão. Então Deus ia cumprir sua promessa. Mas agora, crianças, o lar de Jacó era um lar muito triste. Havia brigas, porque Lia e Raquel, elas se desentendiam. Raquel tinha ciúme de Lia. Lia era desprezada. Jacó não amava Lia. E Deus, ele sentiu compaixão de Lia. Vendo Lia desprezada, a Bíblia diz que Deus permitiu que Lia tivesse filhos. Sim, crianças, ela teve alguns filhos. Olha, ela ganhou seu primeiro filho e ela chamou o nome dele Rubens. E ela pensava, cada vez que ela ganhava um bebê, ela pensou, meu marido agora vai me amar, meu marido vai olhar para mim. E ela ia sempre com essa esperança. A Bíblia diz que depois de Rubens, veio mais um. Veio Simeão, depois veio Levi e depois veio Judá. E Lia falou, o nome dele vai ser Judá. E agora eu louvarei ao Senhor. Eu cantarei louvores a Deus, porque agora meu marido vai me amar. Ele vai olhar para mim. Isso que ela pensava. E Lia começou a se alegrar. Ela agora tinha alegria no coração pelos seus filhos. E o tempo foi passando, crianças. E a Bíblia diz que agora Jacó, ele tinha muito mais filhos. Não eram só 4. Crianças, ele já tinha 10 filhos. Imagine, o tempo passou. Jacó, ele tinha 10 filhos, mas nenhum era filho de Raquel.
E que tristeza. Raquel estava muito triste. Ela tinha muito ciúme da Lia, ela tinha inveja, eram muitas confusões, mas crianças, Deus, ele sempre cumpre a sua promessa. E Deus prometeu que através da família de Abraão, da sua descendência, viria o Redentor. Aquele que ia fazer todas as famílias da terra serem benditas, abençoadas. E agora? Raquel, sem filhos, Lia, com muitos filhos, o lar, havia muita desavença, mas Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando, crianças, e na próxima semana nós vamos continuar, nós vamos descobrir, será que Deus abençoou Raquel? Depois de tanto tempo, não é? Nós vamos descobrir mais na semana que vem. Mas não esqueça, essa semana fique pensando, Deus, ele cumpre a sua promessa. Nunca vai deixar de cumprir. E crianças, Deus, ele ama você. Deus amava tanto, tanto a família de Jacó. Deus amava tanto Abraão. Deus amava tanto Isaac. Deus amava tanto Jacó. Deus amava tanto a Raquel, a Lia, e Deus ama tanto você. Sim, crianças, Deus nos ama com amor eterno. A única coisa que Deus não ama é o pecado. O pecado sempre nos separa de Deus. Desde o princípio, quando Adão e Eva permitiram, deixaram de obedecer ao Senhor, quebraram a lei de Deus, o pecado entrou no mundo, com o pecado a morte passou a todos os homens. Mas o nosso Deus, ele é um Deus bom, o nosso Deus é um Deus de amor, ele nos ama com amor tão grande. E por isso, lá no princípio, o Senhor prometeu que ele daria um Redentor, um Salvador, aquele que ia resolver o problema do pecado. E ele fez. Ele cumpriu sua promessa. Que notícia boa quando nós lembramos, não é? Que o nosso Jesus, ele veio ao mundo, ele morreu sim naquela cruz, mas ele não ficou morto. Não, não, não. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte para nos dar vida nova, para nos dar vida eterna. Graças a Deus que nós temos a certeza que o nosso Deus, que nos ama tanto, providenciou o meio de nos salvar, e a certeza que o nosso Jesus é o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que derramou seu sangue só para nos salvar, mas que é Deus, venceu a morte e viveu de novo para nos dar vida. Então pense nisso. Lembre que Deus cumpre sua promessa e ele vai cumprindo a sua promessa. Ele vai trabalhando para cumprir sua promessa. Amém, crianças? E na semana que vem, nós vamos continuar, tá? Vamos continuar descobrindo o que Deus vai fazer com Raquel. Vamos saber na semana que vem, tá bom? Antes de terminar, vamos cantar nossa musiquinha oficial, tá certo? Vamos cantar mais uma vez. Quando o mal te quer vencer, firma os olhos em Cristo, Ele quer te defender. Firma os olhos com fé, Cristo pode te livrar, nele deves confiar, é fiel e bom sem par. Firma os olhos com fé. Isso mesmo, crianças. Vamos olhar para o nosso Jesus, né? Continuamente. E ele vai nos dar a vitória, tá certo? Vamos orar para encerrar nossa aulinha hoje? Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, queremos agradecer pela Tua palavra, que é tão preciosa, ó Deus, que é bendita. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre cumpre a sua promessa. O Senhor é o nosso Deus eterno, que nos amou tanto, ó Pai, e providenciou o meio de nos salvar. Ajude nossas crianças, ó Deus, que elas possam compreender que o único meio de ser salvo é através de Jesus, o nosso Salvador. E ajude, ó Pai, cada um de nossos alunos a encontrar o caminho do Senhor. Abençoe essa semana, nos dê uma boa semana, ó Pai, nos guarda do mal. Agradecemos tudo ao Senhor, no nome santo de Jesus, nosso Salvador.
Amém. Amém, crianças. E graças a Deus, tá certo? A semana que vem a gente vai continuar. Deus abençoe você e tenha uma boa semana. Até logo pra você. A nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Deus abençoe e até a próxima.